Olá, gente, tudo bem? Que alegria ver você aqui mais uma vez, né, em nosso programa, seja aí pela Rede Capital de Comunicação ou em nosso canal do YouTube. Tema de hoje, condomínio time sharing. Isso aí, nomenclatura em inglês, né? No Brasil é chamada, né, daquele condomínio de multipropriedade. Olha só, gente, diversas modalidades de condomínio têm surgido nas últimas décadas, merecendo o cuidado dos tribunais e do legislador brasileiro. A multipropriedade, né, como é conhecida aqui no Brasil, ela tem origem na Europa, lá da década de 1960, e teve sua implantação aqui no Brasil ali por volta de 1980. O que acontece? O adquirente ele passa a ser o titular de um imóvel, assegurando-se-lhe determinado período anual para usar e gozar daquela coisa, daquele bem. Essa unidade ela vai ser uma unidade compartilhada entre vários condôminos, abrangendo não só os móveis e utensílios, mas também aquela propriedade, parte física, tá ok? No Brasil, né, a Lei 13.777, de 20 de dezembro de 2018, ela veio para poder regulamentar a multipropriedade, condomínio de multipropriedade, como é conhecido aqui no Brasil. E dois artigos, eles foram introduzidos aí no Código Civil para poder regulamentar isso, né? Que é o artigo 1358B e o 1358U do Código Civil, né? Como é que fica a doutrina? A doutrina ela procura explicar, né? Explicar essa multipropriedade como uma propriedade periódica, tá certo? Ou como propriedade sazonal, ou como propriedade a tempo parcial ou a tempo repartido e por aí vai, né? Existem várias modalidades de contrato desse tipo de condomínio. Muitos deles vem dando até o que falar pela formatação, como é vendido para tantas pessoas, uma única unidade, normalmente aí de lazer, tá? Destaca uma coisa, o Código Civil, ele trata a propriedade como um direito real mais completo, onde estão presentes os poderes de usar, gozar e dispor, tá certo? E reaver, claro, a coisa como dono, como senhor. Dentro desse direito, né, matriz, além da propriedade exclusiva, existe a chamada copropriedade, propriedade comum ou condomínio, que a gente fala tanto aí em outros vídeos nossos aí do passado, que pode ser originário, né, ou edilício. No primeiro existe a propriedade múltipla de um só bem. Presta atenção nisso, tá certo? Com cotas partes de cada um, que exerce de forma simultânea este direito, tá certo? Já no condomínio edilício, a propriedade exclusiva sobre unidade autônoma e propriedade comum, com atribuição de um percentual sobre as coisas de uso comum e indivisíveis, que são de utilização de todos, ok? Condomínio edilício, você poderia associar aí as necessidades do tema, tá bom? Ele gera aquela obrigação próprio terreno, né? Você é responsável pelo pagamento ou aquele que detém a coisa, a propriedade da coisa, ele terá que pagar ali as taxas condominiais. Flávio, mas eu vendi meu imóvel. De quem é que tem que pagar as taxas condominiais? O débito, pelo fato de ele ser próprio terreno, é de quem? É do imóvel, é da coisa. Então, o débito de taxa condominial acompanha a coisa. Mudou o proprietário, mas o débito continua sendo aí da unidade edilícia. Ficou claro? Olha só. Então, como é que a lei, né? Como é que o texto de lei, ele define essa multipropriedade? Me acompanhe aqui na leitura do artigo 1358C, tá bom? Me acompanhe. Diz assim o artigo 1358C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da propriedade imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Como o próprio texto de lei diz, o artigo 1358C, ele fala que ali vai existir o quê? Diversos coproprietários, mas que em momentos alternados, cada um desses proprietários ele vai poder usar e gozar com exclusividade. Repito, com exclusividade, tá certo? Aquela propriedade imóvel.
A gente vê hoje em dia na televisão, né? Há muita gente vendendo esse tipo de unidade no Brasil em Caldas Novas, né? Nos Estados Unidos é comum ali na propriedade da área da Universal, da Disney. Então quem não sonha, né, em ser proprietário de um imóvel top, né? Ali em Caldas Novas, desculpe, ou nos próprios Estados Unidos. É um sonho que muitas pessoas têm. Então, através desse tipo de compra e venda, se possamos assim dizer, você pode se auto-intitular ali como proprietário de um apartamento, de uma casa de lazer, só que você vai poder usar e dispor disso daí de forma alternada, tá certo? Normalmente com limitações de tempo, mas sempre que você usar, é claro, você vai usar com a sua família de forma exclusiva, tá bom? Para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: diante da caracterização de como se desenvolve na prática a multipropriedade, na nossa visão, tá certo? Não existe aí uma copropriedade, desculpe, mas uma participação de uso, reservado a pequenos períodos, incumbindo ao incorporador o cumprimento de todos os deveres de manutenção, pagamento de taxas condominiais, de tributos e, inclusive, representar esses supostos coproprietários, né, para o mundo aí exterior, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se está pelo canal do YouTube, deixe seu like, tá bom? Se está pela televisão e tem gostado do nosso programa, divulgue aí o nosso horário. Até a próxima. Deus abençoe.